A gente está começando agora a nossa entrevista com o realizador audiovisual Naré, né, do estúdio Altar Sonoro, né, que realiza uma série de projetos audiovisuais contemporâneos assim muito impactantes. Eu queria que ele falasse um pouco para a gente sobre as obras dele, a formação dele. Tudo bem contigo, Naré? Oi, tudo bem, gente? Prazer, sou Naré. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês e falando um pouco sobre o nosso trabalho. Você falou de formação, né? Na verdade, eu sou formado em um outro rolê. Eu sou técnico em mineração, fiz geologia na UFPA também. Não cheguei a me formar porque o bichinho do audiovisual e da música me picou e eu segui outros caminhos. No audiovisual eu não tenho informação alguma, mas eu sempre fui muito de consumir bastante produtos, né, de audiovisual, tanto cinema quanto principalmente videoclipes. Eu cresci assistindo videoclipes, então isso que a gente faz hoje junto ao Tá Sonoro, eu e meu namorado Guilherme Takashi, vem muito de vivências com relação ao que a gente assistia e cresceu assistindo na TV, principalmente na TV, né, que era o principal meio de comunicação nessa época. Eu passava o dia inteiro assistindo videoclipes. Tinha um canal específico na época, que é a MTV e a Play TV, e eu passava o dia inteiro assistindo. Então, acho que isso acabou influenciando diretamente naquilo que eu venho estar fazendo hoje em dia, que é me especializar cada vez mais em videoclipes. Mas o Altar Sonoro em si começou a partir de pequenos vídeos assim que a gente foi fazendo da cidade, eu e o meu namorado Guilherme. A gente chegou e pensou um dia, tinha acabado também de estrear na plataforma do Instagram o função de parceria entre duas contas. Ainda não tinha essa coisa de colaboração entre duas contas. E nesse início do Alta Sonoro, foi também o início dessa nova função do Instagram. E a gente pensou, nossa, então se a gente criar uma página paralela à nossa, onde a gente não vá interferir no que a gente já faz, na nossa página pessoal, a gente pode fazer pequenos vídeos e soltando nessa página. E daí surgiu o Alta Sonoro, onde a gente juntou a música, que é tão presente no cotidiano daqui do paraense, junto ao dia a dia, ao cotidiano, que muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas, no corre do dia a dia, a galera não percebe, mas existe muita poesia na movimentação das pessoas, da cidade, da natureza, enfim, que eu acho que a gente conseguiu captar ao longo desses anos aí. Acho que o Alta Sonora já está indo para 3 anos de existência a página, e a gente conseguiu capturar diversas imagens aqui emblemáticas do nosso cotidiano de uma forma poética e juntar isso à música também. Eu sou músico, né? Além de trabalhar com o audiovisual, eu canto também, tenho uma banda chamada Sama Uma. Então, eu tenho também essa sensibilidade musical para saber, nossa, isso aqui funciona com isso aqui, esse vídeo funciona com essa música aqui, que eu escutei ali. E é muito do que a gente escuta também no dia a dia, né? A gente é muito invadido por essa sonoridade o tempo inteiro, né? Então fica muito fácil saber o que pode encaixar em determinado vídeo. Legal. Naré, eu acho legal que na última década, né, tem se popularizado muito dentro dos projetos audiovisuais, né, de certa forma, filmes, festivais, todas, oficinas nesse campo das mídias móveis, né, chamavam de vídeo de bolso ou mídias móveis, né, e se popularizou muito isso, que era uma oficina, assim, para públicos não iniciados no audiovisual, né, que portavam apenas um smartphone e como essa possibilidade de apenas com o smartphone realizar vídeos, né. Eu acho que essas oficinas geralmente cativam as pessoas e tudo, mas normalmente não geram talvez produtos audiovisuais assim acabados, super bem acabados, são obras experimentais e tudo. Mas o legal é que tu e o Guilherme, né, com o Altar Sonoro,
saltaram um nível assim absurdo dentro dessa realização com as mídias móveis, né? Assim, como é que foi essa tua primeira coisa de tu compreender essa tecnologia e saber que essa tecnologia era uma potência para vocês utilizarem, assim? Pois o Guilherme e eu, a gente sempre foi muito de fotografia e tal. A gente já fazia muita foto, antes de partir para o vídeo em si. Daí, com essa mudança também das redes sociais, em gerar mais vídeos dessa vez, para além das fotos, a gente foi testando, fazendo essa. Eu sempre fui muito de estar ali no Instagram, mas eu não sou aquele que fica vendo os stories das pessoas ou as publicações. Eu não sou esse de consumir 24 horas. Eu sou aquele de pesquisar. Eu sempre fui muito vendo vídeos e fui nos comentários. Nossa, esse vídeo aqui é muito legal. O que que ele fez? Aí sempre tinha alguém perguntando quais são as especificações que tu usavas. Aí sempre tinha a resposta dele. Aí eu printava, estudava, aplicava. Eu já aplicava, automaticamente já aplicava. Já configurava da maneira certa, como ele configurou para chegar naquele resultado. Sempre comentários de resolução. Nossa, essa resolução aqui está muito boa, o que que ele fez? Ou então, colorização. Nossa, essa cor aqui está muito boa, o que que ele fez? Aí sempre ia nos comentários para ver o que que a galera tava comentando. E a partir disso eu fui pegando o jeito, assim, fui vendo que dava certo, era mesmo, as especificações eram muito boas. E a partir disso eu fui também passando para o Guilherme, eu fui repassando para ele, olha, faz isso, grava dessa forma aqui, que vai fazer vai dar esse resultado aqui. E eu acho que foi a partir disso que a gente conseguiu também essa expertise de usar o celular de uma forma mais cinematográfica, digamos assim, para além do simples gravar por gravar. A gente já pensou de uma forma mais cinematográfica, digamos assim. Eu achava, logo que eu comecei a te seguir, né, no Instagram, né, foi a partir do trabalho da Zainara, né, que foi assim, tipo, uma explosão, assim, né, tipo, de imagem e som, assim, é um videoclipe que eu adoro muito, assim, ele é assim, bem autobiográfico também, e ao mesmo tempo também poético, tem muita dança, imagens e tudo, e aquela coisa do interior ribeirinho, assim, né? E assim, eu desconheci a partir desse trabalho, mas assim, ele foi talvez o teu primeiro, de tu e do Guilherme, assim, o primeiro trabalho, assim, tipo, acabado, finalizado, todo nesse processo de vocês? Sim, Sou do Norte foi o nosso primeiro clipe. Foi a nossa estreia, digamos assim. E já É, estreamos da melhor forma, né? Porque o vídeo viralizou. Viralizou tanto que Zainara também furou outras bolhas a partir disso. eu E acredito também. ajudou a consolidar a imagem dela aqui do estado. Eu acho que. E foi muito corajoso, assim, da parte da Zainara e vocês se juntarem nessa loucura, assim, porque, de certa forma, logo de primeiro trabalho, assim, de impacto, desmistifica a própria glamorização do artista, né? Ela se desglamoriza, mas, ao mesmo tempo, nem tanto. Como é que surgiu esse processo de produção e de pensamento do Soul do Norte? Então, é, a Zainara convidou a gente faltando uma semana para gravar. A gente teve uma semana para montar esse roteiro. E não foi um roteiro gigante, a gente tinha umas ideias, tipo assim, eu sonhei, acordei sonhando com a imagem dela saltando da ponte, era a primeira, eu falei, não, eu acordei já falando, a primeira imagem vai ser ela saltando da ponte, que é uma coisa bem nossa, né? Daí, as coisas foram muito acontecendo no dia, a gente foi para casa de alguns parentes da Zainara, lá em Cametá, a gente gravou em Cametá. Daí chegamos lá, só que a casa ao lado da onde os parentes da Zainara moravam era muito mais interessante para a gente gravar. Daí a gente chegou lá, tinha um varal com um monte de roupa pendurada na frente. Falei, nossa, isso aqui tá muito bonito. Aí o Guilherme já foi entrando na casa da mulher, já foi falando, é aqui que a gente vai gravar. Não era mais lá. Daí a gente foi montando, o Guilherme é arquiteto e é cenógrafo também.
Então ele tem essa expertise de direção de arte. Então ele trabalha muito na direção de arte. Aí ele já fez uma arrumação lá na casa da mulher, já fez com que a galera, as crianças participassem também do clipe que estavam ali. Elas queriam participar porque elas conheciam já a Zainara. Então para elas foi muito legal também participar. E foi um trabalho bem bonito e com uma equipe bem reduzida. Éramos eu, o Guilherme, o pai da Zainara, a Zainara e a maquiadora dela, a Baby. Então eram nós cinco comandando essa parada, mas que deu muito certo. E é que a gente tinha essa ideia de mostrar ser literal, mas sem ser tão óbvio assim, sabe? A gente queria também meter algo mais fashion, que a, a, a outras linguagens que não as nossas, mas sem perder nossa identidade, claro. Isso muito com a ajuda do stylist também, que trabalhou junto com a gente, o Neto Navarro. E a gente queria mostrar uma vivência simples da galera que mora ali no interior mesmo, de Cametá. Por sinal, é um lugar muito maravilhoso, eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu fui, eu fiquei encantado, tanto que isso também se refletiu, eu acho, nas imagens que a gente captou, que estava assim, abismado com a beleza que Cametá, a região ali de Cametá tem. E o Guilherme é de Baião, né? Ali do lado, então ele já conhecia, mas eu não tinha essa noção de beleza ali de Cametá. Então, a gente foi meio que criando também algumas situações na hora. A gente já tinha um roteiro prévio, mas algumas coisas aconteceram na hora mesmo que fizeram o clipe ir para outro lugar, assim, de beleza. E eu e a Zainara, a gente já se conhecia, né? A gente já tinha uma amizade, assim. Então, tá junto dela ali nesse novo passo, foi muito legal, foi muito especial. É, tem uma coisa, né, Naré, que assim, falando de projetos documentais, assim, porque ele tem muito de documental também, né? E aí, quando tu chega na comunidade, por exemplo, com todo aquele set de filmagem tradicional do audiovisual, né? O impacto é diferente na comunidade, né? A comunidade, de certa forma, se Sim, transforma com esse set de filmagem, digamos assim, tradicional do audiovisual, né? Trilhos, coisas, sim. luzes e tudo mais. E assim, talvez a naturalidade toda do filme, né, de conseguir captar aquilo, seja tu usar o dispositivo móvel. E assim mesmo, na verdade, talvez nos vídeos que vocês faziam anteriormente nas festas também, o celular, como é uma coisa tão cotidiana, né, o smartphone, ele não impacta e não parece que a coisa é tão, né, profissional de É, verdade ser, né? a galera não se assusta. A galera não se assusta com o celular. É coisa de costume mesmo, a galera já está acostumada, né? A ver esse aparelho no dia a dia. Então, se tu chega com uma câmera gigantesca na frente dela, a galera vai performar de alguma forma, entendeu? Vai ser diferente, já não vai ser o natural de fato se tu não fores um ator que vai imprimir isso na frente da tela, entendeu? Mas a gente trabalha muito com isso mesmo, do imediatismo do celular e tal, do celular ser essa ferramenta de naturalidade, digamos assim. A gente consegue captar com mais naturalidade as coisas, sem que muitas vezes as pessoas percebam assim, que estão sendo pré-gravadas. Agora, eu me lembro que eu conversei contigo pelo Twitter, né? Ela falando sobre o teu trabalho, tudo que eu tinha visto, me elogiei e tudo mais. Eu achei legal a captura. Eu te falei até o seguinte: tá legal a captura, feita com smartphone e tudo. Mas aí o choque mesmo, para mim, foi a finalização do filme também, usando o smartphone. Assim, que eu fiquei assim, tipo, incrédulo, na verdade, sabe? Vai ser uma coisa tu captar as imagens e tal, depois tu vai, joga no programa de edição e tudo mais, mas não só a captura como a edição foi assim, um trunfo, assim, tipo, eu ainda fico incrédulo ainda, né, com isso. Eu fico incrédulo com isso. É uma edição Pois é. muito veloz e muito eficiente, assim, né? Sim, eu também fui pegando essa habilidade, né, da edição e da colorização. Como eu te falei,
Eu assisto muitas coisas de referências, eu pego muitas referências na internet. Daí eu vou aplicando na hora mesmo no que eu acho interessante. E o celular também tem disso, a questão de ser mais ágil, digamos assim, mais rápido. Eu já tenho um corte na cabeça, então eu já vou mexendo os dedinhos ali na hora. E, tipo assim, hoje eu consigo deixar um corte pré-pronto, sei lá, em algumas horas. Terminando de gravar, eu já consigo fazer É um isso. case, assim, é um case do audiovisual, assim, sabe? É um case que eu acredito que futuramente ele será, assim, aqui dentro para eu, por exemplo, certamente eu vou ter isso como um case, assim, um capítulo à parte mesmo dentro do audiovisual, essa realização com esse nível de qualidade, tanto da captura quanto da edição das imagens, né? E feita apenas nesses dispositivos móveis, assim, tipo, te parabenizando a ti já Obrigado. antecipadamente, né, porque é uma coisa muito inventiva, muito, assim, é um caso a ser estudado mesmo, assim, sabe? Assim, eu acho bem bacana, porque, como eu te falei, a gente fala muito sobre essa coisa das mídias móveis sendo usadas, né, mas, assim, tipo, o de vocês foi, assim, chegou num nível, assim, muito alto mesmo. Assim, foi o que fez do trabalho da Zainara, né? Foi essa repercussão toda. Parti também para aquele outro clipe feat da Zainara com a Gabi também, que já sai desse universo ribeirinho, bucólico, né? Natureza e tudo, para uma coisa mais periférica e pulsante, urbana, caótica, assim. Como é que foi esse novo ambiente para vocês também? Então, a gente chegou na Gabi através da Jalu, na verdade. Antes da Gabi, a gente gravou o clipe de Ocitocina da Jalu também, com o celular. Foi gravado lá em Castanhal, que também é um clipe que a gente tem muito carinho, gosta muito, e a galera também abraçou muito. E aí a Jalu comentou com a Gabi que a gente fazia. Eu já conhecia a Gabi, a gente já se falava de vez em quando, mas nunca a gente tinha trabalhado juntos. Daí a Gabi chegou, fez o convite, falou que tinha um clipe, também da mesma forma que a Zainara chegou, faltando uma semana, assim, para as gravações. Na verdade, ela queria só uns visualizers, ela não queria um clipe, mas a gente falou, não, mano, a gente pode fazer um clipe daqui, dessa música. Daí a gente foi para Mosqueiro, foi gravado em Mosqueiro, uma parte, e uma outra parte foi gravada em Quaraci, uma parte noturna aqui na aparelhagem. Daí, Mulher da Amazônia, a gente pegou os visuais que tem de Mosqueiro, né? A gente gosta muito também de Mosqueiro, acha um lugar muito bonito. A gente gravou numa praia, eu esqueci o nome da praia agora, mas é uma praia bem afastada, para pegar o amanhecer, onde a Gabi e a Zainara estão ali em cima de dois grandes tambores ali, duas mulheres amazônicas, num visual deslumbrante ali na praia. E foi conversando com. A gente queria passar uma vibe de um dia na praia em Mosqueiro, onde elas fossem na feira, passassem pela feira, passassem na praia e terminassem numa grande festa de aparelhagem, que foi com a aparelhagem do Rubi, onde a gente foi. Isso tudo a gente gravou em um dia. Foi cansativo, Gente do céu. mas a gente começou 6 horas da manhã, terminou, sei lá, 2 horas da manhã, nas gravações lá do Rubi, mas foi muito legal também, e a gente ficou muito feliz com o resultado, e elas também. Recentemente a gente chegou a mais de 1 milhão de visualizações do Mulher na Amazônia, então só elogios também por Nossa, esse trabalho. os dois trabalhos foram intensos mesmo, né? Foi assim, mas a partir dessa ferramenta de tu gravar imagens e fazer edições, né? Que seria, digamos assim, mais complexo e tudo, né? Só que aí o nível de complexidade de vocês talvez dê um salto ainda maior ainda, né? Que aí vocês entraram com essa viagem do plano contínuo, né? A câmera subjetiva, já nesse projeto super ambicioso, assim, que eu considero talvez o melhor projeto audiovisual e musical também de 2025, assim, tô super viciado nesse álbum da Gabi, assim, da sequência musical, fazia tempos que eu não via uma obra
que funciona muito bem, assim, do início ao fim, né? Como álbum mesmo, né? São raros os álbuns, assim, né? Que as músicas fazem sentido no coletivo, individualmente, né? Cada uma em si, faixa a faixa, mas também o todo também faz sentido. E parece que talvez seja isso que tenha inspirado vocês a fazer essa coisa contínua, né, desse álbum, né? Como é que foi essa loucura de fazer esse rock doido dessa forma? Foi literalmente uma loucura, né? A gente recebeu o convite da Gabi quando a gente foi na Virada Cultural de São Paulo. A gente foi assim, o Guilherme conhecia, né, uma galera que ia para lá com o Crocodilo. Aí eles fizeram um convite: por que vocês não vão a São Paulo? Vocês deveriam estar aqui, vocês têm que fazer parte desse momento também. Aí a gente foi, pagou, parcelou tudo no cartão, foi sem dinheiro mesmo. E chegando lá, a gente encontrou com a Gabi. A Gabi falou assim, que ela estava em busca de alguém que gravasse o Rock Doido, mas ela ainda não sabia quem. Então ela estava esperando um sinal divino para que isso chegasse até ela, e ela falou assim que a primeira coisa que ela viu quando chegou lá foi a gente. E ela ficou chocada porque ela não sabia que a gente ia. Ela falou: tá aqui, é o meu sinal. E no outro dia ela mandou uma mensagem: o que vocês vão fazer hoje? Venham almoçar aqui em casa que eu tenho um negocinho para vocês. Nós fomos, isso a gente estava voltando para Belém já, era no dia que a gente estava voltando. A gente voltava à noite, a gente foi lá à tarde. Daí chegando lá, ela falou que tinha um presentinho, começou a falar que tinha em mente um plano de sequência de 27 minutos. Inicialmente eram 27 minutos. Daí ficou. Eu fiquei muito empolgado, o Guilherme ficou preocupado em como executar, mas eu só queria fazer. Eu achei muito insano, muito bom. O álbum, logo de cara, assim, eu fiquei: caraca, isso aqui vai ser muito, muito bom. E um desafio pra gente, né? A gente já estava vindo de trabalhos bons, mas esse assim, era um outro nível que a gente ia exercer e chegar. Dito e feito, eu acho que a gente elevou o nível assim, do audiovisual brasileiro esse ano a níveis altos, que a galera vai ter que suar aí para alcançar. E eu falei para Gabi: Gabi, isso aqui não é nem por mim, nem pelo Guilherme, nem por ti. Isso aqui é pela gente. Isso aqui é um projeto que vai fazer com que a gente apareça de uma forma, o norte que eu digo, né? A região amazônica como um todo. E a gente é muito subestimado pela galera lá do sul, sudeste, em termos de não sermos capazes de fazer algo desse nível. Eu acho que a galera se prende tanto do audiovisual, às vezes, numa técnica que não daria, não, se o Rock Doido fosse feito de uma forma técnica, como a galera é acostumada a fazer, de luz bonitinha, o som encaixadinho no mesmo lugar, tudo acontecendo da mesma forma, não teria sido o mesmo resultado, entendeu? A gente conseguiu, através dessa ferramenta do celular, fazer com que a galera se sentisse imersa. A gente queria muito que todo mundo se sentisse imerso dentro da experiência mesmo, que era viver essa noite louca de rock doido. E eu acho que o celular foi muito eficaz nesse sentido de trazer a galera para dentro da tela, para dentro do cenário mesmo. Eu acho que dentro da história do videoclipe, né, existem essas rupturas, né? O videoclipe ele sempre serviu como uma plataforma de experimentação também, né? Sim. Grandes diretores de cinema já fizeram videoclipes e tudo, e geralmente o videoclipe, obviamente, ele não tem o recurso que um filme tradicional de cinema, porque ele vai ter um circuito comercial, digamos assim. E o videoclipe, de certa forma, ele era um trabalho de suporte do artista, né? Ele era uma ferramenta para além da música, de divulgação do artista visualmente, né? Falando, né? E então, assim, tipo, vocês, apesar de vocês quebrarem, digamos assim, esse paradigma do
da exigência de um profissionalismo técnico, de escola, digamos assim, do audiovisual, né, de técnica de escola visual, essa quebra faz parte desse visual. Então, vocês seguem uma linha de ruptura do audiovisual, dentro do audiovisual ligado à música, que é essa ruptura clássica dos videoclipes, né? Videoclipes, na verdade, eles, de certa forma, eles experimentam coisas que depois, às vezes, o audiovisual tradicional, profissional, acaba incorporando aquela loucura para dentro do audiovisual, né? E acaba que vocês, além de romperem com essa, digamos assim, com essa tradição, que eu acho muito interessante, super bem-vinda, na verdade, sabe? Eu não sou um tradicionalista do audiovisual, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é legal surgir essa invenção de vocês nova, que dá uma oxigenada na cena, sabe? Assim, dá uma oxigenada de verdade, assim, porque sempre se fala que para fazer cinema basta uma ideia e uma câmera, né? Só que justamente quando o profissional vai tentar, quando a pessoa estuda o audiovisual, vai tentar fazer, isso muito não se aplica à cena de fato, né? Sabe que tem várias nuances, várias camadas que às vezes tu não consegue explorar. E eu acho que tu conseguiste, de certa forma, sintetizar esse conceito, né, dessa câmera e dessa ideia, né, com uma equipe super enxuta e, de certa forma, uma pequena revolução nesse nosso tempo, assim, sabe? E, assim, Ah, eu queria falar que um pouco legal. da questão do plano de frequência, de novo, né, dessa visualidade toda, que vocês saem de muitos ambientes, assim, né? É o externo, é o interno, e, e justamente todos os manuais da direção de fotografia, eles têm, digamos assim, essa corrente de que são lugares diferentes para o audiovisual. Porque dentro tu vai ter que usar uma lente, um filtro, etc e tal. Fora tu vai ter que usar uma lente, filtro e tudo mais. E como é que foi tu brincar com essa coisa desses ambientes, assim, no Rock Doido, assim? Então, a partir do momento que a Gabi fez o convite pra gente, a gente já ficou pirando nas ideias, né? A gente já frequentava muito ali a região do Palácio dos Bares. Então, a primeira coisa que, quando ela falou isso, a gente pensou, nossa, só pode ser ali. E as músicas do álbum permitiram com que a gente fizesse. Parece que estava tudo muito bem encaixado, sabe? Tipo assim, a gente foi visitar a região ali do Palácio dos Bares, aí notou que ali perto tinha uma vila, aí tinha dois bares, aí tinha o estacionamento, aí tinha o palácio, aí dava para entrar e sair do palácio. Então a gente foi a pouco construindo. Primeiro momento a gente teve um choque assim, porque eram 22 minutos de muita loucura. As músicas eram são muito frenéticas. Então a gente tinha que fazer com que isso também refletisse em tela. Esse era o principal desafio. Então a gente foi construindo. Eu brinco que, tipo assim, é, eu que escrevi boa parte do roteiro, né? Aí eu ia para academia e botava o fone de ouvido e ficava. Na academia eu me concentro bastante, então é um momento que eu estou bem concentrado. Daí eu ia para academia e tipo, saía de lá com um bloco de notas já com algumas ideias. Aí, a partir disso, o Guilherme ficava no meu pé. Escreve o roteiro da Gabi, escreve o roteiro da Gabi. Que a gente teve um tempo ainda até se encontrar pela primeira vez para ler o roteiro para Gabi. E muito das ideias também vinham da Gabi. Ela queria um momento thriller de Michael Jackson, que é aquele momento lá dentro do Palácio dos Bares com a galera da Cia Caos. Queria. Que mais? Mulheres saindo da geladeira, alguém saindo da geladeira, que a Suane sai um momento da geladeira. Então a gente foi pegando as ideias da Gabi, junto às nossas, e foi construindo esse roteiro. E tinha que passar por todos os cenários. E o Guilherme, ele é um extraordinário diretor de arte. E ele deu vida aos mais diversos cenários, junto com a nossa iluminadora, a Natasha. E fizeram com que, se tu vê os cenários como são na realidade, não tem nada a ver com o que é mostrado no filme. Então, de uma certa forma, a gente também aplicou técnicas
Eu achei muito interessante isso que ele falou, de que se a gente tivesse estudado, que a gente, nem eu nem o Guilherme, a gente estudou cinema ainda. Se a gente tivesse estudado cinema, com certeza a gente encontraria barreiras técnicas, pensando nessas amarras que a gente acaba tendo a partir do conhecimento que a gente vai ter mais aí para frente. A gente não teve esse conhecimento, então a gente só pensava no dá para fazer? Dá para executar? Então vamos, entendeu? A gente pensava mais dessa forma. E também E é muito interessante pode que, falar. vocês saem talvez do ambiente do altar sonoro, aqueles vídeos, aqueles vídeos improvisados feitos nos lugares. Depois Casainara também é uma coisa mais íntima de uma equipe pequena, né? Também o outro clipe com a Gabi também nessa mesma nessa microestrutura, né? E aí vocês passam para esse ambiente já sei lá, Gigantesco. 50 pessoas envolvidas, sei lá, 60 pessoas envolvidas, né? 250. 250. Aham. E toda essa negociação também com os espaços, com a coisa. Como que vocês souberam parte desse ambiente micro para esse ambiente macro, dentro dessa organização do espaço da técnica? Então, a gente percebeu com o longo do tempo, né, que não dava para fazer só eu e o Guilherme mais. É, as proporções estavam muito elevadas, então a gente foi, durante a gravação desses vários videoclipes, a gente foi conhecendo pessoas, e pessoas muito talentosas também, que foram somando com a gente. Então a gente formou uma grande equipe de. Aí sim, eu acho que foram mais de 70 profissionais, fora a galera da figuração, estavam envolvidas na organização, no planejamento. A gente tinha meio que, quase que diariamente, reuniões para tratar sobre as questões do rock doido. A gente passava horas aqui em casa, madrugada. A gente chegava dos ensaios e ficava aqui a madrugada inteira, batendo cabeça, ajustando os detalhes que tinham para ajustar. Então, a gente teve ajuda da galera mais, digamos assim, profissional já no ramo mesmo, que é formada em audiovisual, diretora de arte. Temos, além do Guilherme na direção de arte, a Leca, a Alessandra Torres também estava ajudando na direção de arte. Uma galera da iluminação também que já está acostumada a trabalhar no cinema. Enfim, a gente conseguiu juntar uma galera profissa mesmo, de verdade, para que tocasse. E se não fosse por eles também, a gente é muito agradecido. A gente não teria conseguido, porque só eu e ele não ia dar conta de fazer tudo isso. Mas E aí, na época, também teve muita parceria da galera dos bares, da vila. A gente conversou com os moradores. Eles participaram, inclusive, do clipe, ficaram muito felizes de estar, e de aquilo estar acontecendo ali na região deles. O único assim que deu trabalho foi para alugar o Palácio dos Bares. O contato é muito, muito difícil ali para alugar. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu mobilizar uma galera muito, muito legal. e como foi esse contato? Só curiosidade mesmo minha, assim, como é que foi o contato dessa equipe, digamos assim, mais ligada ao cinema e ao audiovisual mesmo, de uma forma, digamos assim, com formação, com esses trabalhos mais tradicionais do cinema, e com esse método de vocês, que já é um método, digamos assim, mas como é que fluiu legal, teve alguns ruídos, e na verdade Na, vocês modifiquem um pouco eles e também vocês também, né? É uma troca bem interessante, né? é, tipo isso. A gente tem uma amiga chamada Cal Oliveira. Aí ela é nossa assistente. Aí ela fala assim para quem ela vai convidar da galera do cinema, né? Ela fala assim: esqueçam tudo que você sabe sobre cinema, porque os meninos são muito doidos e eles agem muito no feeling da hora, do momento, do que acontecer, vai acontecer. Mas acontece no final. Então eu sempre chegava pra galera que trabalha nesses meios mais tradicionais com esse papo, e é muito disso que tu falou, de troca. A gente trocava muito ideia de como poderia ser feito. A gente aprendia também, aprende muito com essa galera. E eles também aprendem muito do nosso feeling também de trabalho. Então,
Em termos de organização e de fluidez, a gente foi uma equipe muito unida, estava todo mundo muito empenhado para que desse certo mesmo de verdade, e o resultado está aí, né? Nossa, maravilha. Nané, me diz uma coisa, assim, tipo, como é que foi a repercussão, assim, que tu sentiste a parte, obviamente que eu sei da repercussão da Zainara, tudo do clipe da Jalu, depois com a Gabi, com a Zainara, mas o Rock Doido talvez tenha sido uma coisa bem mais coisa. De certa forma, como é que tá os teus projetos futuros? A partir daí, tu ainda tá curtindo esse momento, ou tu já está engajado em outras missões? Nada, a gente já tem vários projetos na cabeça. Outros planos sequência doidos, que vão vir mais doidos ainda. Podem aguardar aí que a gente vai trazer aí umas coisas novas também. Foi muito legal. A gente já tinha uma certa noção, assim, porque era tudo muito diferente. Um plano sequência gravado com celular na periferia de Belém, no norte do país. A gente já tinha uma noção, assim, que não passaria despercebido, pelo menos por nós, né? Mas a situação está sendo muito melhor do que a gente estava imaginando. Muita gente pergunta assim, teve corte ali numa cena, mas gente, não teve corte, não teve corte nenhum, não teve corte. A única cena que a galera pode falar que teve algum corte, acho que é a cena do banheiro, mas a cena tava escura mesmo, a luz estava apagada. A primeira coisa que eu falo quando eu entro no banheiro é assim, meu Deus, a luz. Uhum. Mas aí, tipo assim, que eu falei pra Gabi, era pra ser assim, né? Era pra ser no escuro mesmo essa cena. A gente tá muito feliz, tá chegando em outros lugares, em níveis internacionais também. Tem muita gente de fora do país que tá vendo e eu acho que é só o começo, porque o que a gente fez foi algo novo. Não, não existe algo assim, não que eu saiba, pelo menos. Nunca vi algo assim ser feito dessa forma no mundo. Então a gente meio que inaugurou um novo segmento aí no audiovisual mundial. Naré, assim, tipo, eu pesquiso audiovisual, assim, amazônico há um certo tempo, acho que já há praticamente 20 anos já que eu pesquiso esse ambiente do audiovisual, essa cena toda audiovisual aqui no Pará, na Amazônia, né? E, assim, tentei uma relação muito de analisar, de certa forma, o audiovisual amazônico a partir dessa romantização da precariedade, né? Porque a gente fez assim, porque a gente só conseguia fazer assim, porque a gente não tinha câmera, não tinha equipamento. Eu não estou te falando de coisa recente, estou te falando de coisas da década de 80 mesmo, assim, né? 70, 80, 90, da carência, digamos assim, de técnica no Pará. A obra do cinema paraense chegava até um certo ponto, digamos assim, dentro desse cenário audiovisual, digamos assim, nacional e internacional, né? E tinham, de certa forma, uma coisa assim, coitadinhos deles, são do norte, eles não têm condições, não têm ainda, não tem mais uma formação, não tem equipamento, não tem nada. E o que eu achei muito interessante desse processo de vocês todos, né, de usar os smartphones e tudo para fazer isso, é que, de certa forma, tu abraça tecnicamente essa precariedade. Eu não quero que tu entenda a precariedade como se fosse uma coisa ruim. A precariedade realmente está falando assim de tu filmar com uma câmera Red Dragon de 4K e tu filmar com celular. Obviamente que existem diferenças disso. Só que também eu converso muito com estudantes e pessoas o seguinte, que a qualidade da imagem, de certa forma, inicialmente, né, dentro do conceito digital dela, o 2K e o 4K é quase imperceptível, na verdade, para o olho humano. O 8K, por exemplo, até vezes o olho humano não consegue. Então, eu acredito que com o smartphone hoje em dia, tu consegue atingir um nível de excelência mesmo, né, dentro do audiovisual. E eu acho assim que tu abraçar, digamos assim, essa precariedade cria, na verdade, uma nova forma de tu realizar o audiovisual na Amazônia, sabe, mesmo, assim, de certa forma, sem o romantismo da precariedade, mas, assim,
dentro dessa coisa de fazer mesmo, juntar uma galera maluca e fazer um audiovisual, né? E talvez com essa coisa da formação forte do audiovisual agora que existe, a partir de uma graduação de audiovisual, né? Uma série de cursos de audiovisual, estabelecer, na verdade, uma nova roupagem espacial. Nós somos da Amazônia, mas nós somos profissionais, nós fazemos daquele jeito, a gente aluga uma câmera de 50 mil reais de fora, com um diretor de fotografia de fora, tudo. Aí, tá, existe isso também, mas a gente tem que abraçar também esse tipo de coisa, como que vocês fazem também, entendeu? Mesmo assim. E eu acredito que, por exemplo, se tu for pensar em imagens do audiovisual que tenham marcado esses últimos 5 anos no Pará, certamente está o videoclipe da Zainara e o Rock Doido. Eles fazem parte já agora, assim, tipo, indelével dessa cultura audiovisual da Amazônia, assim, e realizado dentro desse processo de vocês, assim, tipo, eu assim, tipo, fazendo um comentário final, desculpa, um pouco mais longo, né, mas é o que eu acredito, e eu acredito muito nesse tipo de, que possa isso, de certa forma, criar essa nova ramificação do audiovisual, sabe? Mais empírico, mais emoção, na verdade, entender? Mais emoção, mais afeto de verdade, né? Porque falam-se muito esses termos de afeto, né? Colaboração e tudo, e acaba isso sendo meio diluído dentro do profissionalismo mesmo da coisa, né? E vocês percebem muito essa relação de afeto muito forte nos projetos, que só vocês só conseguiriam com esse processo de vocês, assim. É muito disso que tu falou, amigo. Tipo assim, eu trabalho muito com emoção, assim. Eu acho que é muito do sentir. Sempre nos meus trabalhos eu priorizo esse sentimento. Tanto que, assim, eu assisti Rock 2 e já chorei inúmeras vezes, assim, já me emocionei. E é engraçado ver a galera também falando assim, que chegou ao final em prantos, chorando, chorou, se emocionou em diversos momentos, começou na loucura e terminou chorando, e é exatamente essa forma como a gente faz, assim, eu acho que a partir desse dinamismo que a gente criou da gravação com o celular, a gente consegue transmitir a emoção. E eu nem gosto tanto dessa estética limpinha do, do 4K, do 6K. Eu não gosto, não gosto. Eu tenho que ter alguma textura na imagem, não sei. Porque Como se fosse um soa erro, muito plástico, né? plástico demais, entendeu? Eu Abraça, sou. de certa forma, o erro, né? Assim, É, o ruído da coisa, né? sim, sim. Eu gosto disso em tela, entendeu? Não vou mentir que a gente também, a gente está aberto a fazer trabalhos. A gente gravou recentemente 7 visuais para Zainara que foram gravados com câmeras de cinema, assim, uma qualidade absurda. A gente também faz, mas assim, a gente gosta muito da linguagem do feito com o smartphone. A gente também não vai se limitar a ele, claro. A gente Uhum. vai fazer trabalhos com outro tipo direcionando outro tipo de equipamento, como câmeras profissionais, mas de cinema mesmo. Mas o celular a gente trouxe para uma outra linguagem. Eu acho que, de certa forma, a gente deixou nossa marca, já está deixando nossa marca aí, Verdade. nesse meio. É o experimental, que é como profissional também, né, de certa forma, é o que a gente chama de vanguarda, né, talvez seja isso, né, utilizar mesmo desses recursos disponíveis, assim, não ter medo de encarar o que vem depois disso, né, falar, eu fiz com o smartphone mesmo e assumir todos os BOs cinematográficos que isso podem trazer para ti, né, então, E a galera fica impressionada, assim, porque tem uma galera que não nem imagina que foi feito com celular, entendeu? eu acho que A você qualidade fala sobre isso, Gabi, nas entrevistas, né. a qualidade está tão próxima de algo que é feito com câmeras de cinema que a galera ficou impressionada assim de que foi feito com celular, entendeu? Então a gente chegou também no nível que não dá mais para distinguir. E eu acredito que no futuro é isso. A gente vai chegar no momento em que não vai dar mais para distinguir o que foi feito com celular e o que foi feito com uma câmera profissional de cinema caríssima. Porque o Verdade. audiovisual tem disso. É Uhum. muito tudo é muito caro. E eu sou um cara que veio da periferia, entendeu? Eu não tenho
sei lá, R$ 50.000 para investir em material de audiovisual, que é o que essa galera tem hoje em dia. O audiovisual brasileiro é muito dominado por a galera que tem grana, né? É, Que pode investir, que conseguiu juntar uma grana e investir em equipamentos, porque é tudo muito caro. Então o verdade. celular chega com essa coisa de ser mais democrático, digamos assim, que a gente pode fazer, dá Bastando para chutar fazer. o equipamento, como tu usaste o equipamento, extraindo dele todas as possibilidades que ele tinha para te oferecer, né? Exatamente. Legal, assim, assim, a gente poderia conversar muito, a gente vai conversar muito ainda, assim, porque eu Vamos, acho que esse teu processo é muito interessante e tu precisava falar mais sobre ele mesmo, assim, certamente tu vai falar mais sobre vamos. ele, não artisticamente apenas, tecnicamente, como processo, como método. Te agradeço muito, Naré, e já te dando parabéns pro Guilherme também, teu companheiro, que também, assim, tipo, visualmente, os dois juntos, assim, o altar sonoro, sou É, muito fã do altar sonoro, assim, eu tipo, brinco que ele é o altar, eu sou o sonoro. as tuas Ele imagens, constrói, eu sou o sonoro. as tuas imagens já faz parte do que, como eu te falei, esse meu evento ele é sobre o patrimônio audiovisual, né, da Amazônia, né, que são essas imagens que contam histórias, né, e a partir do tempo, apesar do processo de vocês ser muito recente, né, eu fiz questão de querer pegar de vocês agora, nesse momento da pulsação da criação, e falar que vocês estão gerando imagens para o futuro também, entendeu? As coisas estão se transformando, tu vê que Belém está se transformando muito agora com a COP, as paisagens estão se modificando, tudo está se modificando agora, né? Então, vocês acabaram registrando, a partir dessa iniciativa, essa invenção de vocês, imagens da cidade que certamente vão ficar para a história do audiovisual, história cultural mesmo, social mesmo do Pará, sabe? Assim, tipo, eu te agradeço, te parabenizo, te agradecendo de gerar essas imagens para a gente para o futuro, assim. Obrigado mesmo, Naré, pela tua Obrigado, trabalho. obrigado. Eu sou muito apaixonado pela cultura do nosso estado e sempre, desde o início, assim, antes desse boom da cultura paraense estar em alta, eu sempre bati na tecla assim, nossa, a gente merece mais reconhecimento, a gente merece mais reconhecimento, porque o que a gente faz aqui é muito foda. E estar participando disso hoje é um sonho sendo realizado para mim, de verdade. Eu fico bastante grato, assim, a todas as energias que me trouxeram até aqui, porque é muito gratificante tipo, estar participando desse momento junto de tantas pessoas talentosas. E eu falo que é só o começo, porque a gente vai dominar ainda mais o mundo. Obrigado, Naré. Eu que agradeço. Vou dar o corte aqui, vou parar. Tá Só bom. para a gente se despedir aqui.